Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso segundo webinar, aberto a todas as pessoas que queiram participar. Eu hoje tenho o prazer de ser eu a apresentadora de duas grandes figuras da nossa cultura científica portuguesa e não só, e internacional. Vou começar pela professora Irene Borges Duarte, que é professora de Filosofia na Universidade de Évora, investigadora da Praxis no campo da fenomenologia e da análise existencial. Além disso, é uma excelente palestrante, tem numerosos artigos e livros que eu recomendo todos e é uma referência internacional e nacional em vários assuntos, mas nomeadamente no estudo do pensamento de Martin Heidegger. Eu passo-lhe a palavra e a seguir, quando ela terminar, ela passa para mim para eu apresentar o professor Coimbra de Matos. Bom, boa noite a todos. Ainda neste crepúsculo, em vésperas de começo de verão, parece que é amanhã que começa, já não é sem tempo. Estou muito honrada e contente por este convite para conversar aqui convosco e com especialmente o nosso mestre, amigo, decano, Coimbra de Matos. É uma honra e espero que a nossa conversa possa ser interessante e dê entrada à conversa com todos. Tenho dito por agora. Então, passaria então à apresentação do professor Coimbra de Matos, embora ele não precise de apresentações, mas mesmo assim cabe esse papel. É psiquiatra, é pedopsiquiatra e psicanalista, é uma figura incontornável na história da saúde mental em Portugal, com incidência no estudo da depressão. Formou-se em Medicina na Universidade do Porto e especializou-se em Psiquiatria. Foi diretor do Centro de Saúde Mental Infantil e Juvenil de Lisboa, fundador e presidente de várias sociedades científicas, professor no ISPA e na Faculdade de Psicologia de Lisboa, é presidente da Comissão de Ensino da Associação Portuguesa de Psicanálise e Psicoterapia Psicanalítica. Em 2012, nos Estados Unidos, foi premiado como distinto professor de psicanálise e, em 2013, foi condecorado pelo Presidente da República como grande oficial da Ordem da Instrução Pública. É autor de vários artigos e de vários livros, que eu também recomendo todos. Dr. Coimbra de Matos, a palavra é sua. Como? Não percebi. Pode falar. Para eu falar? Sim. Boa noite a todos. É um prazer estar convosco. Quanto ouvir-vos, aí é que estão as hostes, para esse é um pontapé. Agora eu queria dizer da minha visão e intencionalidade sobre este título do nosso debate. Ser ou não ser, em mudança, em tempo de mudança ou não. Quer dizer, ser alguém ou ninguém, em tempo ou em ocasião de mudança, no sentido da abertura para a novidade ou do retorno ao mesmo. Eis a questão, face às condições, ao espírito do tempo, para as respectivas soluções. Ou a principal. Continua? Sim, sim. Bom, quais são os problemas? Problemas e temos soluções. Problemas. O mais fundamental de tudo. A superpopulação hiperacelerada e também concentrada. Somos muitos, andamos em uma velocidade expansiva. Decorrente destes, o que é que encontramos? São causas do sítio onde chegamos. Desflorestação, carbonização, consumo de recursos não renováveis, destruição da biodiversidade, alterações climáticas, clonagem, produção de clones. Produzimos, não nos reproduzimos,
produzimos clones. Clones, principalmente clones mentais. Uns iguaizinhos aos outros. Mesmo. Soluções. Primeira de todas, ir da competição em que temos vivido para a cooperação. Precisamos viver. Outras, menos importantes. Menos filhos, melhor educação. Promoção da natureza e da cultura. Ecologia versus a exploração. Cuidar da casa para que ela não caia sobre o outro. Investigação e inovação em vez de fixação e repetição. Portanto, o que eu vejo fundamentalmente é porque é que chegamos aqui, porque andamos aos pontapés do planeta, como é que devemos sair daqui, tratando bem essa nossa casa, o planeta. Evidentemente, andamos também aos pontapés e muito semelhantes e compete-nos cuidar de todos os seres e cuidar fundamentalmente dos nossos semelhantes. Esta era a mensagem que eu queria deixar. Não é propriamente estar a pensar no dia de ontem, no dia de hoje, saber as causas do dia de anteontem e projetar o dia de amanhã. O que é que vamos fazer amanhã? O que é que aí vem? O que fazer quando isso chegar? Ser ou não ser, sermos homens ou não sermos homens, aproveitar o tempo que passa, que flui, fazendo alguma coisa de útil ou patinar no mesmo. Costuma-se dizer que o homem pensa, escolhe. Portanto, acho que o importante é nós pensarmos o que é que vai acontecer amanhã, o que é que vamos fazer. Vai mudar alguma coisa? Ou vamos voltar ao mesmo? Houve este tempo de confinação, há agora o tempo de desconfinação, mas vamos voltar a andar cotovelados uns aos outros, paquetes que levam 5.000 pessoas, em aviões que levam presentes, a viajar de um lado para o outro para correr, ou temos algum tempo para pensar, refletir e projetar algo de mais vasto, mais aberto, mais profundo e melhor. Eu temo que se volte ao mesmo. E temo ainda pior que isso. Volte para pior. Realmente, que não se aproveite a oportunidade que temos, ou aqueles mais válidos que sejam capazes de aproveitar essa oportunidade, útil nos tempos próximos, e deixar o campo para os oportunistas. Vão ganhar mais dinheiro, embolsar mais, crescer a pança e reduzir o cérebro. E, portanto, uma palavra também, porque está na ordem do dia, estamos aqui sobre isto, servir-nos deste meio, das tecnologias de comunicação recentes, e que se fala, por exemplo, digital. Transição digital? Acho que não. A extensão digital? Sim. Estes meios de comunicação são uma ferramenta. E as ferramentas são um fim. São um meio, não são um fim. O automóvel é muito útil para viajarmos para melhores, mais depressa, mas se for para deixarmos andar a pé, como algumas pessoas, para ir de casa, eu acho que comprar cigarros, andar 200 metros, mete-se um carro, acho que não é uma ferramenta útil, é um instrumento para nos degradar, para gastar tempo e não tirar proveito. Vivamos ainda, e isso é importante, do ponto de vista económico, o problema do dinheiro. Vivemos para acumular dinheiro. Bancos que têm cada vez mais dinheiro, nós investimos cada vez mais nos bancos, temos cada vez mais dinheiro aos contribuintes,
nós investimos nos bancos, e o dinheiro é a mesma coisa, é um instrumento muito útil ter dinheiro para resolver os problemas. Mas não é um fim. Se é um fim, passamos a ser escravos do dinheiro e não o dinheiro é o nosso escravo. E nós estamos a entrar numa civilização, em muitos aspectos, que os meios de que dispomos, as ferramentas que vamos construir, não são para aumentarmos a nossa capacidade, a nossa felicidade, o nosso bem-estar, mas sim para servir essas ferramentas. E acabamos por ser escravos dessas ferramentas. Como temos a possibilidade de ir ver um filme a Paris, aqui em Lisboa, mais interessante, meter no avião, se tiver dinheiro, vou ver Paris. Mais interessante, mais elegante, pensam algumas pessoas, mas não será mais elegante porque não diminuiu a barriga. Mas se for aqui, se for a pé, seja mais, tenha efeitos maiores na elevação. E era isto, fundamentalmente, conhecer as causas, porque é importante, senão também não sabemos quais são, não sabemos o que vai ser, porque a realidade é esta. Nós andamos a pancada no planeta, andamos a dar pontapés na casa e a casa quer-nos em cima. O resultado não foi um acidente, era de pensar que isto mais cedo ou mais tarde acontecia, isto ou outra coisa qualquer. Sarampo, sida, varíola veio das vacas, sou das vacas para o homem, o sarampo veio das vacas também, muito antes, anos antes, a sida veio dos macacos, agora isto vem dos morcegos, mas, coitadinhos dos morcegos, vamos lá tirá-los das garotas e tal, para entender a vida. Portanto, este respeito, esta necessidade de respeito pela natureza é extremamente importante, da mesma forma do respeito pelos outros. Mas há duas coisas importantes, há duas atitudes fundo na vida, na nossa estrutura, na nossa organização, na maneira como nos relacionamos com os outros e com o mundo, como nos aprendemos a relacionar-nos e como fomos ensinados a relacionar-nos no contexto em que vivemos. E é uma atitude predominantemente objetal, o objeto, as pessoas que eu gosto, a natureza é aquilo que eu digo, a objetualidade, a generosidade importantes e as pessoas que pensam em si próprias. Primeiro objetal, esta posição narcísica. Eu. Portanto, outro aspecto é também o individualismo excessivo. É extremamente importante ter a capacidade de individualização, capacidade de estar só, mas não é bom estar só, mas é bom ter a capacidade de estar só. É bom ter a capacidade de ser independente dos outros, estar emancipado dos outros, mas é extremamente importante ligado aos outros. Uma palavra mais sobre os meios de comunicação à distância, as relações à distância. Era por escrito, meios melhores e mais adequados. É importante, mas o que é certo é que a relação humana, propriamente aquela que nos faz vivos, aquela que nos dá felicidade, aquela que nos projeta para o futuro, é a relação de proximidade. Um abraço, na própria Bíblia, é isso. O bafo de Deus, no liturgia está, menos Jesus, está o bafo das pessoas, estou a dizer tantas vaquinhas, não é? Fez muito bem esse bafo. Portanto, esta proximidade, sem esta proximidade, não somos humanos, não temos propriedade de vida humana. Já chega. No meio da conversa, acho que a conversa começa bem.
Além disso, já aprendi uma coisa para já, e é que o sarampo veio das vacas, não sabia. Veio das vacas. Há uma dúvida se veio ainda antes de Cristo e que tivesse começado ali na Mesopotâmia, Médio Oriente, ou se veio da China e esses pensam que veio mais cedo, depois da era cristã. Ou seja, tudo começou antes de nós, isso está claríssimo. E a nossa continuidade com... Até Deus começou. Até Deus Pois. começou antes de nós. Não é a minha teoria. Não, Acho que nós Deus não criamos creio. Deus. Deus São não criadores creio. que até criámos o nosso Criador. Deus não creio. Inventamos. Acho que Deus criou, começou connosco, porque sem nós ninguém pensa Deus, portanto não entra Deus no assunto. Foi criado por nós. Mas, portanto, acho que foi um ótimo lançamento já das coisas à discussão, e eu estou inteiramente de acordo e sublinharia, digamos, duas coisas. Ambas têm que ver com o título que o Coimbra lançou de uma forma característica e me parece ser suficientemente abrangente e ao mesmo tempo suficientemente preciso. As coisas, os bons títulos são assim, são sempre suficientemente abrangentes e ao mesmo tempo suficientemente precisos. É abrangente porque falar do ser ou não ser parece que é abrir a margem para tudo, mas é estritamente preciso quando imediatamente a seguir se fala do tempo de mudança ou não. Portanto, este ser ou não ser vem no fundo abrir o pensamento para aquilo que nos esteve a ser já apresentado neste introito, que é a ideia da mudança. Enfocar este tempo que nos foi dado viver e ainda vai continuar durante bastante tempo, põe-nos ante uma circunstância inédita na nossa vida, independentemente da idade que temos nesta altura, que é cortar completamente a nossa habitualidade, cortá-la de tal maneira que nos enfrenta a algo novo, não na melhor acessão da palavra novo, que é no fundo a criação de algo que antes não existia. Aqui não há propriamente esse sentido de criação, o que há é a irrupção no nosso espaço vital, na nossa situação de algo para o qual, evidentemente, não estamos nem humanamente a nível pessoal, nem humanamente a nível coletivo preparados. Portanto, é algo para que só, digamos, a máquina político-administrativa, não estou a falar a política agora no sentido dos políticos e das suas brilhantes intervenções retóricas e gaguejantes, muitas vezes são gaguejantes, não é disso que eu estou a falar, é da erupção, digamos, daquilo que é a administração política nas nossas vidas. E ficamos de alguma maneira dependentes, porque evidentemente a nível individual, a única coisa que nós podemos fazer é, digamos assim, com uma erupção
de um superego pessoal impor-nos o rigor de ficar em casa. Isso nós podemos fazer individualmente. Mas isso, evidentemente, resguarda-nos de algumas, relativamente, porque não podemos ficar eternamente encerrados, não é? Temos que sair para comprar morangos ou para comprar as vitualhas mais elementares, portanto não é também algo absoluto, mas é sem dúvida algo que cada um pode fazer. Mas o problema não é o problema de cada um, não é? O problema é o problema coletivo. E o problema do coletivo implica a aplicação de estruturas e mecanismos sociais e políticos que, de certa maneira, obrigam a uma reorganização da nossa vida. De facto, nós vimos a nossa vida reorganizada nestes 4 meses que levamos de adaptação àquilo que nos aconteceu. E, naturalmente, não nos sentimos nesta situação, até porque os meios de comunicação, por um lado, que é outro dos aspectos de intervenção desta administração política, que não tem que ver estritamente meramente com a política, mas com a polis, ou seja, com o facto de nós vivermos numa sociedade organizada, esta reorganização realmente cria-nos algo novo. A mudança começa por aí. No entanto, parte do princípio que não era bem isso o que pretendia dizer o Coimbra quando falava da mudança. Falava das expectativas de futuro que podemos, penso eu, que podemos ter neste momento e não meramente naquilo que é uma alteração transitória do nosso cotidiano. Porque essa é a outra consequência deste assunto, é que atrás deste choque e desta mudança constituída pelo obrigar-nos a encarar a vida e o tempo de vida de outra maneira, está a possibilidade de que esta outra maneira, que evidentemente não gostamos nada, não é? Que não desejamos que permaneça, não, queremos que seja o mais transitória possível, ao mesmo tempo, essa mudança de vida, por um lado, não se vê como é que vai evoluir. E, na expectativa que tudo volte a ser como antes, então, esta oportunidade única que, ao fim e ao cabo, a realidade que não está na nossa mão mostrou-se, não seria aproveitada para mudar, de facto, algo desta maneira de viver nesta parte do mundo ultra civilizada, em que nós temos a sorte de viver, porque realmente não se vive da mesma maneira nos subúrbios de São Paulo, nem se vive da mesma maneira em África, nos slums, nem no meio enfim, dos subúrbios de uma cidade africana qualquer, né? E isso implica que temos, de certa maneira, antes de nós, uma oportunidade que, enquanto seres humanos individuais, não podemos dominar, é uma oportunidade coletiva, é uma oportunidade que tem que ser gerida, tem que ser administrada por aquilo que são as forças, digamos, políticas. Não estou a falar de partidos, embora os partidos são uma das manifestações disto que eu estou a dizer, mas não é disso que eu estou a falar daquilo que constitui a oportunidade
e não está claro que seja possível, a esse nível, fazer qualquer coisa, alterar qualquer coisa. Agora a nova palavra é a nova normalidade. Começa a estender-se por toda a parte. É só uma palavra, a nova normalidade. Quer dizer, voltar à normalidade, mas já não é exatamente a mesma de antes, é nova, mas não pretende ser nova, pretende ser transitória. Pretende ser, portanto, ocupar este tempo enquanto não voltamos outra vez ao mesmo. Vamos prescindir dos sacos de plástico? Não, agora até temos mais sacos de plástico, além de termos sacos de plástico, temos máscaras de plástico, seringas de plástico, não sei o que, o plástico multiplica-se, não é? Portanto, onde é que está o novo aqui? É possível o novo? A mudança, enquanto tal, tem sentido conceptual, tem sentido sentimental, tem sentido enquanto experiência humana neste contexto em que estamos? Esta seria, pelo menos, a minha interrogação em diálogo com o Coimbra, mas também com todos os que estão presentes a ouvir. Eu penso que aqui há vários aspectos que a Irene acabou de dizer, que eu acho importantes. Um deles este de, por exemplo, de confinamento, de clausura, de nós termos de adaptar. Mas nós temos capacidade para dois tipos de adaptação. Uma adaptação autoplástica, nos adaptamos a um ambiente favorável ou não favorável, neste caso não favorável, e uma adaptação aloplástica, que procuramos, mas é modificar o ambiente em que estamos envolvidos. E nesse sentido podemos procurar modificá-lo no sentido útil, benéfico, expansivo ou no sentido restritivo. Posso aproveitar ou viver o confinamento, medo, triste, com tédio, com de coisas, não sendo capaz de fazer nada, ou ser capaz de viver para nessa suspensão da vida habitual, repensar o mundo, repensar a minha vida, repensar o futuro, repensar. Coisa também que nós não estamos muito habituados a fazer nesta humanidade hiperacelerada, como chamei. Quer dizer, não há tempo. Nós, os alunos, os próprios miúdos, vão para a escola às tantas, depois vão para a TL, depois vão para os patins, depois vão para a dança, depois vão não sei para quê, depois têm de fazer os deveres escolares, depois não sei fazer o que mais, e não têm tempo para brincar, mais que isso, não têm tempo para não fazer nada. É extremamente importante. É precisamente nesses tempos de não fazer nada, desse vazio, mas que não é lá, é um vazio que permite ou até dá a oportunidade de ser preenchido, fazer coisas. Depois, por outro lado, também vivemos numa sociedade, falou em civilização, é ultra civilizada ou ultra domesticada. Temos de fazer todos a mesma coisa, etc. E tal. Porque muitas vezes era o que dizia o Pestalozzi, educar uma criança não é encher uma ânfora vazia, mas alimentar uma chama viva. Mas muitas vezes o que se faz é encher uma ânfora vazia, enfiar os conhecimentos. Regras. Ainda agora, na discussão da eutanásia, não interessa aqui ver se deve ser segundo, deve ser qual é. Mas algumas pessoas discutem o assunto. O que é isto? O que é que se pode fazer? Tem sentido? Não tem sentido? Outros, bom, está assim na lei. Está assim na deontologia. Está assim na lei. Segue-se a lei, segue-se aquilo que já está feito. Ou interroga-se a realidade, que é o verdadeiro de investigação. Não é ir confirmar ainda feita, mas ainda há muitos investigadores na ciência em que investigar é ir confirmar a doutrina já conhecida, a lei, e não juntas à realidade. Portanto, se tivermos este espírito de dúvida e de interrogação, poderemos fazer alguma coisa. Quanto à capacidade de mudança, é evidentemente que
a nossa capacidade de mudança, falei há um bocado nisso, depende também das circunstâncias, do tal tempo, do ar do tempo, do zeitgeist, do espírito do tempo, da aragem que corre, mas depende também da nossa capacidade de nos orientarmos nessa aragem. Para o lado, receber bem ou receber mal, por um lance de amparo, enfim, fazer qualquer coisa. Assim, mudança. As pessoas pensam que é preciso fazer coisas. Claro que é preciso fazer coisas. Os sintomas transversais à patologia, que era a patologia mental, que era a patologia orgânica, é a inibição da ação. É não fazer. Não agir. Quando muito reagente, e às vezes não é reagente. Fundamentalmente não ser reagente. Mas, fundamentalmente, precisamos de mudar a mentalidade. Se não mudarmos as mentalidades, é difícil, como ações. E aí nas mentalidades temos uma ação individual relativamente fácil. Vamos fazendo. Falando com os nossos filhos, falando com os nossos colegas, falando com os nossos alunos, com o porteiro, em pequenas coisas, mas mesmo nas ações. É o ditado. É água que pinga, tanto pinga que acaba por abrir um buraco. Se a pessoa tiver determinadas atitudes, que se tiver, por exemplo, atitudes mais generosas no meio onde vive, as pessoas com ela convivem, naturalmente começam a tornar-se também mais generosas. Portanto, há um efeito de difusão de pequenas coisas. Não sou tão pessimista nesse aspecto e acho que precisamos de uma intervenção. Agora, que também há outro aspecto e nisso também há uma dificuldade da nossa intervenção. Nós vivemos numa sociedade hiperpovoada, mas fundamentalmente muito concentrada também. São as grandes cidades, são os grandes navios, são os grandes centros comerciais. É a escala. É preciso escala para um negócio dar rendimento. Mas é preciso uma escala para o bem-estar ser conseguido. Uma coisa é o lucro, outra coisa é o bem-estar. Pequeno é bonito. Pequeno funciona melhor. É muitas coisas. Uma coisa que eu conheço, agora não sei muito bem como está, porque já estão um bocado longe, mas a vida hospitalar. Os grandes hospitais, um hospital acima de 300 camas, funciona assim. Fica complicadíssimo. Abaixo de 200 também geralmente não é muito assim. Entre 200 e 300 é o ideal para um bom hospital. Mas não quer dizer que hospitais, mas mais. Um caso concreto. Antes do Covid, da setembro, outubro, novembro, dezembro, recebi um pedido da Data Médica Portuguesa, que é a revista científica da Ordem dos Médicos, para ser revisor de um texto que eles tinham lá. Pediram-me isso, mandem-me um texto, e aquilo era um texto escrito por psiquiatras, não sei quem são, mas sabe, autores, mas o estudo é um estudo como funciona um pequeno serviço e como funciona um serviço num grande centro hospitalar. E o estudo é fundamentalmente um estudo estatístico, é muito simples, mas muito curioso. E o que acontece é que em vários indicadores, em vários índices, o serviço mais pequeno funciona muitíssimo melhor. Ora, isto foi, e agora já estávamos quase no fim do Covid, e a Data Médica Portuguesa manda uma segunda carta a dizer que outros revisores não concordaram com aquilo, e isso não me importava de fazer uma revisão. Fiz uma revisão e vi que aqui, acho que era foi criticado por muitos outros. Eu respondi de uma forma um bocadinho agressiva, mas porque a minha opinião foi. Os outros pares ficaram um bocadinho zangados. Então estão a dizer que um serviço da província, relativamente pequeno, funciona melhor. Um serviço é um lance-majestade. Portanto,
Isto tudo estatuto, que é bom, um grande estatuto. Embora esse estatuto muitas vezes não seja mais do que exibição. Eu costumava dizer, para explicar o narcisismo, que só usa galões, desculpa a expressão, quem não tem colhões. Einstein não precisa de galões para nada. Portanto, penso que há uma certa capacidade de crise ser aproveitada para repensar e para encontrar soluções. Agora, também temos de estar atentos, porque há quem permaneça no mesmo, voltar ao mesmo, e quem são os oportunistas para reforçar a patologia, reforçar o mal-estar, reforçar a ganância, reforçar o volume das coisas, as grandes coisas, os grandes arranha-céus, não é? Um bocado, vi no jornal, não fazia a mínima ideia. Há uma mina de exploração de ouro na África do Sul, tem 5 km de profundidade. Nos países árabes, claro, há um arranha-céus com quase 1 km, agora na Arábia Saudita vão fazer um com mais de 1 km. Isto é uma sociedade civilizada ou uma sociedade de loucos? Acho que temos de repensar isso. Ou então passamos a viver num mundo artificial, humano. Bizarro. E acho que há uma oportunidade agora. Com esta Vale, porque muitas pessoas não só sentiram, como perceberam que isto é uma consequência dos ataques que nós temos estado a fazer à natureza. Mesmo pessoas que não têm uma cultura muito grande, falei com algumas pessoas da minha aldeia, concordo que lá são menos e tal, mas que estão a refletir sobre isto. Eles dizem, doutor, mas não acha que nós andamos a fazer muito mal às videirinhas, a isto? E estamos muito ocupados, não sei o quê, muitos adubos e não sei o que mais, e queimamos até terra, dizem eles. E é verdade, o próprio solo começa a ficar intoxicado. Se não fazemos nada, é tragédia. E não há muito tempo para fazer alguma coisa. Um limite. Eu gostava de sublinhar isto. Nós não temos muito tempo para fazer alguma coisa. O problema é que poder fazer alguma coisa é algo que não está completamente na nossa mão, não é? Não só porque temos que ser, e assim fomos, digamos, desafiados a responder de alguma maneira a algo que não esteve na nossa mão, ou seja, o aparecimento desta epidemia, isto se for verdade que esta epidemia não provém dos laboratórios e do design, coisa que não está ainda provada, mas que parece haver algumas razões sensatas de vários cientistas a dizer que assim é, ou seja, que isto é uma evolução casual e não propriamente a fuga de um elemento do laboratório que não era suposto fugir. Vamos pensar que é assim, que é como o sarampo das vacas, mas de qualquer maneira isto é algo que nos vem de fora e que nos desafia a encontrar uma resposta, mas essa resposta não é uma resposta pontual, embora tenha aspectos que são científico-técnicos da invenção das formas de
desenvolver, enfim, técnicas de ataque, de contenção, de tratamento, hipoteticamente de cura deste vírus, mas basicamente aquilo que é um desafio a uma situação que não é meramente nossa, mas que inclui o planeta. Pois, inclui o planeta não no mesmo sentido, não da mesma maneira que nos inclui a nós, porque nós neste momento estamos ameaçados. E o planeta, ao contrário daquilo que é a nossa maneira de viver isto, o planeta está feliz, está a aproveitar resilientemente, como é a natureza, esta oportunidade para se refazer em muitos aspectos, inclusivamente aspectos que também são aspectos humanos. E agora eu salto daquilo que é a natureza propriamente dita, a natureza natural, àquilo que é o aspecto da convivência política no sentido de polis, portanto de convivência social na cidade, dos seres humanos, que de repente, eu estava a ver ontem nas notícias, por acaso em relação a Barcelona, e nas notícias relativas a Barcelona começavam a aparecer os habitantes da cidade que de repente voltavam a ir visitar o Barro Gótico ou voltavam a ir visitar o Parque Güell, porque agora não havia gente, agora não havia turistas e era possível voltar a recuperar, voltar a ter a experiência de passear numa cidade sem turistas. O turismo não é uma coisa natural, é uma forma cultural, uma forma domesticada e organizada para aceitar o sentido da civilização como domesticação, é isso que é civilização, não é? É a domesticação totalitária de todos os aspectos da nossa possibilidade de vida e do próprio planeta. E nesse sentido, esta recuperação mostra-nos algo com que já não contamos no dia a dia, que é outra vez uma novidade. Não é a nova normalidade, sim. é a novidade, porque já o perdemos, é como se fosse algo que já não tínhamos. Pois, há muito tempo. O Coimbra mencionou uma coisa que eu gosto também de trabalhar muitas vezes, que é a novidade tem que ver sempre e só com uma possibilidade de mudança da mentalidade. É a mentalidade que tem que evoluir. A famosa frase de Marx, das teses sobre Feuerbach, de que os filósofos não fizeram mais do que interpretar o mundo e o que é preciso é transformá-lo, tem o seu sentido contextual na época em que o disse, em relação a uma especulação, uma filosofia mais no tipo especulativo, mas não tem verdade de fundo, porque se não mudamos a maneira como interpretamos o mundo, não há transformação do mundo possível. Portanto, aquilo que é preciso é alterar a interpretação do mundo. E como é que se altera? Se altera de muitas maneiras, coletivamente e pessoalmente. Não é? Pessoalmente podemos fazer uma evolução que nos leve a contemplar a realidade de outra maneira. Mas realmente aquilo que é efetivo é que não seja só eu, é que seja um conjunto com o qual eu estou em diálogo e que vai muito para além das limitações da minha própria maneira de pensar. Portanto, tem que ver com a educação, e a educação tem que ver com a organização
das estruturas educacionais de um país, de uma cultura. Portanto, tem que ver com uma mudança que é efetivamente uma transformação das formas de criação de possibilidades. E neste sentido, pois a única forma de transformar o mundo é transformar a mentalidade, ou seja, é criar as possibilidades do novo. Quando penso, por exemplo, só como um exemplo, nós estamos a ter agora exemplos aberrantes do que pode acontecer quando se volta atrás com algum tipo de atividade educativa, que é, como aconteceu na Primeira República Portuguesa, a consideração de que há que criar possibilidades de uma educação socialmente sustentável, não é? Então não se usava a palavra sustentável, mas era isso que se pretendia. E é aquilo que acontece neste momento no Brasil, não é? Por exemplo, ir contra as estruturas de educação, apoiar apenas aquelas que são meramente a formação técnica de pessoal para diferentes coisas, além de ser para digamos, a produção e o consumo de determinadas matérias, e a gestão, digamos, economicista dessas mesmas matérias, é também, pois, a formação técnica que pode ter uma utilidade imediata. Evidentemente as humanidades, as letras, a literatura não têm essa utilidade, têm a outra utilidade, que é a formação pouco a pouco de uma possibilidade de mudança de mentalidade. Portanto, naturalmente são subversivas. O que é a educação, senão a preparação da subversão? E naturalmente, então, de uma forma consequente, sem dúvida de vistas curtas, mas de consciência da imediatez, não vamos apoiar aquilo que pode levar justamente ao que nós, nesta parte do mundo em que vivemos, que tem infinitos defeitos, mas que é evidentemente muito mais benigna para a forma de realização do cotidiano do que tantas outras partes do mundo, pois para nós, evidentemente, aquilo é uma reação que vai afundar o país em décadas de recessão educacional, não é? Não de recessão económica, mas de recessão educacional. Portanto, a possibilidade de transformar o mundo vai voltar para trás e, portanto, voltamos para trás em todos os sentidos, não é? Eu creio que isto é extremamente importante e tem diretamente que ver com a ideia que, se não nos mudamos, quer individualmente, para isso a prática da terapia ajuda muito, mas a terapia social é a educação e demora muitos anos a implantar-se e a desenvolver-se, não é? E neste momento aquilo a que nós assistimos nas reações ao Covid é o nosso momento histórico, este que estamos a viver agora, é de manifestações esperançadas de podermos alterar alguma coisa e factos terríveis ao nível do desenvolvimento de países tão poderosos como os Estados Unidos, mas também tão extensos e tão importantes para o planeta como o Brasil, onde está a Amazónia, não é? Que estão em regressão grave. Regressão grave que não é só uma regressão deles, ao fim e ao cabo
se vivêssemos num mundo separado, cada um confinado no território da sua, digamos, nação, pois não afetaria o mundo, mas nós já vivemos e já não podemos não viver num mundo globalizado. A civilização saltou dos nacionalismos do século XVIII, XIX, fundamentalmente do século XIX, também dos princípios do século XX, em algumas partes, e agora vivemos num mundo globalizado. Não podemos fugir. O Heidegger, a que eu me dedico, fala disso como sendo o mundo da tecnologia expandida a escala planetária, não é? Ele fala do controle cibernético do mundo, que é, no fundo, a culminação de um projeto, que é um projeto europeu, que é o projeto de Ocidente, mas que se transformou no projeto global de todo o mundo. Não podemos fugir disso. Então, a nossa esperança, o nosso desejo e, ao mesmo tempo, a leitura dos factos são bastante desesperantes. É a esperança e a desesperança. Sim. Eu, se me permitir, não sei, Irene já acabou de falar ou ainda já? Diga. Eu gostava muito de passar a palavra à professora Fernanda Henriques, que há bocadinho pediu para falar e com certeza terá alguma coisa de muito interessante para acrescentar. Portanto, se estiverem de acordo, eu passo a palavra à professora Fernanda Henriques. Tem que ligar o microfone, professora Fernanda. Carregar no seu microfone, porque senão ninguém ouve. Ok, já está? Agora sim, agora sim. Bom, obrigada, Rosário, e sobretudo obrigada por ter dito que eu vou ter qualquer coisa de interessante para dizer. Tem sempre... Não tenho certeza disso, mas qualquer dos dois me desafiou, não é, a pensar. E a primeira coisa, o primeiro comentário que eu queria fazer tem a ver com uma pergunta. Será que realmente percebemos o que é que nos aconteceu? Ou seja, será que há uma interiorização a nível coletivo de que o que aconteceu foi que a sociedade ocidental, tal como se concebeu a si própria, parou por causa de um vírus? Parou. Como se de repente tivesse faltado energia. E, portanto, nada funcionou, não é? Ou seja, aquilo que nos aconteceu é que realmente o nosso modo de vida não tinha bases para sustentar a si próprio. E podíamos pensar que, então, talvez tivessem criadas as condições para se refletir sobre o que é que, digamos, sustentava ou parecia sustentar esse modo de vida. E para mim, o que está a acontecer, há uma parte de mim que crê naquilo que disse o professor Coimbra de Matos, que é a bondade pode criar zonas de alargamento. Mas não chega para a nossa vida coletiva poder transformar-se. Eu penso que aquilo que nós estamos a assistir é uma espécie de esquizofrenia. Porque assim, quando centremos-nos em Portugal. Centremos em Portugal, não é? Quando no início do chamado confinamento, na declaração de estado de emergência, o que aconteceu foi que de repente, de facto, começou-se a pensar de outra maneira. E começou-se a pensar na segurança das pessoas, no valor da vida das pessoas. E isso era o que estava no centro do discurso, mas também da ação. E eu penso que neste momento, de alguma maneira, ainda que com
com alguns suportes discursivos que parecem indicar coisas novas, como, por exemplo, ninguém pode ficar para trás, há digamos, um retomar do mesmo, não é? Agora o que importa é de facto, que a economia funcione, não é? Bom, eu penso que assistimos, por isso eu falava em esquizofrenia, porque nós assistimos a duas coisas. Por exemplo, o 10 de junho, o que é que nós tivemos no 10 de junho? Nós tivemos o Presidente da República a dizer que temos que fazer mudanças e não apenas remendos, e tivemos o Cardeal Tolentino a dizer mais do que isto, a dizer que o que importa é tomar consciência que isto é uma mudança de época e não apenas uma mudança de tempo. E mais, ele disse que temos que fazer o luto das nossas utopias, como por exemplo a do progresso. Mas se nós assistirmos, e eu faço esse exercício diário, eu assisto diariamente ao noticiário das 8 na SIC, porque é uma forma de me sentir conectada com a humanidade e com este país. E assim, o que é que nós ouvimos nos comentadores? São os rankings, são os déficits, é preciso, estamos a empobrecer a economia, ou seja, há aqui uma esquizofrenia, um discurso que parece reconhecer que nada pode voltar a ser como antes, e uma prática em que de facto se vai retomando de modo cada vez mais crescente o nosso modo de vida anterior. Eu penso que o exemplo mais flagrante foi o que aconteceu com os aviões. Reparem, começou por dizer-se os aviões só viajam com 1/3 ou com 2/3, ou com metade da população que lá cabe, e isso foi uma batalha completamente perdida, porque os aviões vão voar cheios, e vão voar como voavam antes, porque eu penso que aquele espetáculo que eu não queria dizer que é uma coisa horrível, porque se calhar não é completamente horrível, nós temos em Portugal no final de agosto aquela taça, não sei de quê, que eu nem sei nunca de que é que eles estão a falar quando falam de futebol, mas tinha tinha o presidente, tinha tudo o que era, digamos, o poder, os órgãos de poder nacionais, como se aquilo fosse, não sei explicar, sabem, não sei explicar, porque assim, estamos a hipotecar-nos, vamos vender-nos, vamos deixar entrar quem quer que seja, só para ficarmos com os 50 milhões, ou logo que foi da última vez que aquela taça esteve em Portugal. Ou seja, eu queria acreditar que talvez pudéssemos mudar, mas penso que para isso seria preciso uma renúncia total a um modo de vida que era o nosso, e sobretudo à problematização de que os seus alicerces eram ocos, eram vazios, não existiam, por isso é que paramos. E isso acho, peço desculpa, mas não podia deixar de dizer que agradeço muito esta oportunidade. Doutora Fernanda, não peça desculpa porque foi uma intervenção. Claro, posso fazer alguma proposta? Eu queria só dizer muito obrigada ao professor Coimbra de Matos, que não tenho, a Irene eu ouço todos os dias, mas ao Coimbra de Matos há muito tempo que não ouvi e foi um gosto ouvi-lo. Eu vou já passar a palavra ao Dr. Coimbra de Matos, deixe-me só agradecer-lhe a sua intervenção. Sim. E agradeço sobretudo ter lançado esta ideia para o debate de que não se pode mudar com a ilusão de que se pode guardar tudo, não é? Quer dizer, não se pode mudar sem se perder alguma coisa. Eu acho que foi fantástico ter trazido essa ideia, muito obrigada. Vou passar ao Dr. Coimbra de Matos agora e depois quem quiser falar vá-se colocando no chat que eu vou dando a palavra, está bem?
Eu vou ser muito breve, eu vou só dizer 2 palavras a propósito do que disse a professora Irene Borges Duarte e a professora Ana Henrique. A professora Irene Duarte disse uma coisa que eu acho que foi muito importante, foi aqueles 2 episódios que, ao fim de uns dias, ou uma semana pelo menos, do confinamento, começamos a ver moscas, borboletas, passarinhos, a arrebentarem, a erva ficar mais marinha, a ver nuvens no espaço, o céu mais límpido, ver estrelas em Lisboa. No dia que me levantei de noite e disse, já faz-me lembrar a minha terra, já se vê, na minha aldeia haviam-se estrelas aqui, em Lisboa não. Portanto, a natureza recupera rapidamente. E a natureza humana também, por um outro aspecto das pessoas em Barcelona que aproveitaram para revisitar a cidade, ir aos jardins, etc. O que pode-se perder essa espontaneidade, essa capacidade espontânea de fazer coisas importantes. Outra coisa que eu queria dizer a propósito do que falou a professora Fernanda Henriques, que é na retoma, o que é que podemos fazer e o que não foi uns, o que fazem outros. Claro que há defeitos nas 2 atitudes. Em todo caso, há uma atitude da tal bondade, à la Rousseau, o bom selvagem, será excessivo, mas é um bom selvagem. E é simpático, esse bom selvagem. E há, depois, a atitude do Hobbes, do Leviatã, homem-lobo do homem. Então, esses têm de ser os poderosos, que têm que ficar com tudo e esmagar os outros. Portanto, temos de lutar ganhando, cuidando dos que têm esta atitude e repostar. Repostar não é uma vingança. Levar o lobo no lugar dele. Para esses que têm uma atitude hobbesiana. Será só isto. Muito obrigada. Eu não sei se alguém mais gostaria de intervir. Eu queria dizer só uma coisa rapidamente. Tem que ver com isto, e é que efetivamente está muito bem desenhada este contraste, mas realmente a forma como tudo encaixa e, portanto, tudo funciona ordenadamente é no mundo hobbesiano. É no mundo hobbesiano que tudo funciona, porque há uma regra, uma imposição estrita e, portanto, tudo é perseguido se não se cumpre essa regra e, portanto, a regra é essa e tudo encaixa bem. Mas nós, apesar disso, conseguimos, nesta parte do mundo em que vivemos, criar um esquema que também permite cada vez mais as liberdades individuais, as liberdades não no sentido meramente do liberalismo, também inclui o liberalismo no sentido económico, mas não é essa a ideia, é a ideia do liberalismo como atitude liberal, como atitude de respeito pelas liberdades de cada um, e conseguimos impor isso. Só que isso não é economicamente viável e, portanto, agora nós temos um hobbesianismo de segunda ordem, muito mais subtil e muito mais incontornável, que é o da economia. A bem de todos, o que temos que fazer é aguentar as regras económicas que são aquelas que produzem salários, produzem emprego, portanto, produzem bem-estar familiar, etc, etc. E, portanto, o lobo do homem acaba por se impor com pele de cordeiro, mas continua a ser o lobo do homem. Será verdade. Mas o que é certo é que, por exemplo, o que é que nós... os factos disso. Veio a pandemia,
E de facto a atitude primeira é o confinamento, proteger as pessoas, etc. Portanto, parece que a humanidade no seu conjunto opta primeiro pela bondade. Depois é que vem, a economia que é desastre e tal, então vêm os lobos e querem acabar com o confinamento o mais rapidamente possível, não é? E à pressa, etc. Por causa da tal economia. Talvez agora passava a palavra à Conceição, que é a pessoa que está a seguir na lista para falar. Conceição, tens a palavra. Tens que também ligar o microfone, vocês esquecem-se. Não, ninguém te ouve, liga o microfone. Boa noite a todos. Eu acho que esta noite está a ser muito agradável, porque muito reflexiva, e porque temos o nosso querido Coimbra, a Irene, a Fernanda Henriques, que eu não tinha o prazer de conhecer, os nossos colegas que montaram isto tudo, a Rosário, e estamos cá muitos a pensar sobre este assunto. E eu gostava só de levantar 2 ou 3 questões no que me cabe a mim, na minha pele, como cidadã da classe média psicanalista e cidadã do mundo, a observar um mundo parado e um mundo que tem que arrancar, e gostava de lançar estas 2 questões, que é a mudança de mentalidades. De facto nós parámos inevitavelmente, porque senão morríamos todos, ou morríamos grande parte de nós, e portanto eu acho que é a angústia de morte que leva a que as pessoas andem com a máscara aflitivamente a respirar e que se isolem uns dos outros. É a angústia de morte que está presente no fundo disto tudo, no fundo das decisões políticas e por aí fora, mas depois a mentalidade reflexiva sobre porque é que paramos, eu penso que só alguns de nós temos acesso. A professora Fernanda falava, vejo a SIC às 8 da noite, quantas pessoas começam se têm preocupado de facto com as repercussões de tudo o que nos está a ocorrer, porque estão a ocorrer muitas coisas. Eu concordo com a Irene e também concordo que estamos numa situação esquizofrenizante, no sentido fraturante, em que estamos a tentar aproximar a economia do viável, da saúde ou da doença, mas a questão que também se me coloca é que eu, enquanto cidadã observadora do mundo, vejo os pobres cada vez mais pobres. E, portanto, eu não posso desligar-me deste contexto, porque eles fazem parte de mim e eu faço parte deles. Eu gosto muito de ouvir o professor Coimbra, que é sempre uma pessoa muito generosa e que nos traz sempre a esperança como reflexão. Eu gosto muito de ouvir os passarinhos, gosto muito de ver as estrelas à noite e gosto muito de ver a minha Lisboa, que já não via há 20 e tal anos, mas depois o outro lado é o percebermos, através até da comunicação social, como os países em que o desenvolvimento político e democrático está muito mais atrasado, como eles se vão atrasar e retroceder, como a Irene dizia. E, portanto, eu gostava só de levantar estas questões, porque eu não tenho resposta e acho que ninguém tem resposta para elas, mas que a situação do Covid pode nos ajudar a refletir sobre muitos aspectos, e é fraturante nesse aspecto de mudança, mas não sei para onde é que caminhamos, porque eu acho que vamos caminhar para imensos vértices, e aqueles vértices que já estão bem estruturados vão desenvolver-se, os que não estão vão perder cada vez mais. Era esta a minha contribuição. E obrigado pela vossa presença. Conceição, obrigada também pelas tuas colocações, porque são realmente pertinentes, não é? E acho que podem ser repegadas para reflexão. Eu agora, se vocês estiverem de acordo, dou a palavra à Paula Pequito, que pediu também para falar, e depois talvez a Irene e o professor Coimbra possam voltar a dizer qualquer coisa, mas agora talvez Paula Pequito, se puder Estão a ligar o ouvir? microfone. Sim, agora sim. Estão a ouvir? Sim, sim. Estão a ouvir?
Nós estamos, dá a impressão é que a Paula não está a ouvir-nos. Então, eu gostava... Muito eco. Estão-me a ouvir? Sim, sim. Sim, Ouve-se? pode falar, pode falar. Sim, obrigada. Queria de me deixarem falar um pedacinho, e sobretudo pensamento bom que tivemos aqui. Queria dizer só uma coisinha pequena para não dar tempo às outras pessoas, como é óbvio. E então, o que é que podemos fazer deste tempo de confinamento? O que é que podemos fazer deste tempo de isolamento? Podemos aproveitar a haver uma reflexão, a haver um reemprego, como diz o cardeal Tolentino Mendonça num dos seus textos. Eu acho que isso, eu também gosto de ter esperança e acreditar que isso pode acontecer. Eu acho que nós partimos de uma situação onde a nossa sociedade já tinha duas coisas: são excesso de informação muitas vezes e ruído, contra a cultura, a contemplação, a possibilidade de pensamento crítico. Eu acho que era uma coisa que já vinha a acontecer há muito tempo. E eu acho que, claro, pensar que podemos mudar agora, mas tem que ser uma mudança mesmo profunda, porque eu acho que já vinha muito a nível do pensamento crítico e a nível da liberdade intelectual de cada um. Já trazíamos, não sei, vícios. Eu acho que agora teria que ser uma mudança mesmo profunda, mas eu continuo a acreditar nela. Muito obrigada. Muito obrigada, Paula. Ouviu-se com muito ruído, não sei se vocês conseguiram perceber a mensagem. Eu talvez agora passava a palavra ao Dr. Coimbra e eventualmente à Irene, a quem quiser agarrá-la. Bom, eu vou só dizer duas coisas. Uma, a propósito do que disse a Paula. Eu acho importante isso em que falou, porque vivemos numa sociedade com muita informação e pouco conhecimento. Muita informação, outra coisa que está refletida é conhecimento. São muito informadas, sabem isto e aquilo, mas no fundo não sabem, não conhecem a coisa. Isso é um dos problemas. E há aquilo que disse também a Conceição Almeida, que é que ela própria está numa posição objetal, pensando naqueles que têm necessidades, mas há outros que estão numa posição narcísica, paranoica, e esses então, o que estão é a ver onde é que podem arranhar e meter mais na pança. Bem, era só isto. Sim, eu acho que é um toque importante este, realmente. A maior parte destes lamentáveis personalidades políticas vivem nesse narcisismo e na projeção, em alguns casos efetivamente omnipotente ou quase omnipotente, daquilo que é a sua perspectiva limitada, estrita e destrutiva de tudo o que não é a sua linha. Isso é certo, não é? Isso é certo e é lamentável, e quanto mais importante for o posto de poder pela situação geopolítica, pois mais grave é o assunto. De qualquer maneira, a questão continua a ser, penso eu, como conseguir mudar as mentalidades, como conseguir mudar a interpretação habitual da realidade do mundo.
É evidente que nem toda a gente chega a ser capaz de ter o domínio o domínio de si e dos meios, dos instrumentos, dos conhecimentos para chegar a formar por si próprio uma ideia que seja autenticamente a sua, autenticamente própria. Todos sabemos isso, acontece em todas as partes do mundo e a todos os níveis sociais, não é só das classes menos favorecidas por terem menos meios, nas classes mais favorecidas isso também acontece. Portanto, não é uma questão propriamente económica, mas evidentemente tem que ver com os círculos em que cada um se move e, portanto, a questão de mudar a mentalidade, a questão de mudar a interpretação do mundo em função da possibilidade de agir para, de facto, criar condições de mudança, porque é isso que é transformar, é criar possibilidades, criar a abertura possível para uma mudança, requer o quê? O que é que nós que estamos aqui a conversar a propósito do coronavírus, mas sem nos limitarmos a pensar o problema estrito do coronavírus, não é? Que ao fim e ao cabo é um problema de saúde pública que tem uma resposta, por um lado, científico-técnica no âmbito da medicina e da farmacologia e, por outro lado, uma resposta de organização pública que é a da administração, digamos, dos cuidados de saúde. Pronto, não é só isso que nós estamos aqui a tratar, mas é, a propósito disso, aquilo que esta eventualidade potencialmente catastrófica nos oferece para pensar a nossa situação humana. E realmente, como é que podemos mudar, de alguma maneira, dar possibilidade a alguma outra forma de superar aquilo que conseguimos ao longo de tantos séculos estragar, não é? Que é a nossa situação e a situação do ambiente que arrastamos connosco. E realmente as únicas possibilidades são, no fundo, do meu ponto de vista, há vários filósofos que o apoiariam, mas vamos ficar agora, não vou procurar afirmações de autoridade para justificar, para apoiar, para enfim, reiterar aquilo que eu penso. Creio que, por outro lado, é bastante sensato e pode ser pensado pelos filósofos, como pode ser pensado pelos psicanalistas, como pode ser pensado por qualquer ser humano que se pense na relação com os outros, sendo uns com os outros. A única fórmula é o diálogo. É pelo diálogo que a psicanálise cura. É pelo diálogo que o pensamento se compõe, avança e se estrutura. É pelo diálogo que somos capazes de coexistir, suportar-nos a nós próprios. É pelo diálogo que se constrói a possibilidade, por exemplo, da educação. A educação não é um verbo de encher de conhecimentos. A educação é o trazer para fora aquilo que cada um tem, mas em diálogo com os outros. Não é trazer para fora no sentido de provocar um vómito, é trazer para fora no sentido de estimular para que se entre em diálogo. Portanto, o diálogo tem as mais diferentes formas, sejam na relação mais íntima, seja interpessoal no sentido da proximidade, seja no sentido do estímulo coletivo,
Hoje estamos a aproveitar uma destas possibilidades que a situação do coronavírus tem generalizado e que tem naturalmente as suas dificuldades técnicas, como já fomos comprovando ao longo da nossa conversa, mas também tem imensas vantagens. Nós estamos aqui realmente, cada um da nossa casa, a conversar sobre isto. Podia ser sobre isto, podia ser sobre outra coisa, mas nós encontramos-nos aqui, criamos um espaço que é virtual, mas nem por isso é menos real. A virtualidade e a realidade não são tão completamente diferentes. É evidente que não estamos na proximidade, é evidente que não temos essa cumplicidade do corpo que dá o estarmos a ocupar um espaço próximo. É evidente, portanto, que é diferente, mas ao mesmo tempo é uma possibilidade. A educação, tal como nós a conhecemos e a sustentamos com a nossa prática e a nossa experiência, eu creio que a educação não vai suportar o coronavírus sem uma modificação radical. Nunca mais vai ser, aí vai-se dar uma mudança que implica, muito provavelmente, a perda de muito daquilo que tem de bom a relação de proximidade, mas ao mesmo tempo possibilita outras coisas, não é? O problema também aí está se nós somos capazes de inventar uma fórmula que, em vez de ser a substituição de uma coisa por outra, seja o complemento que abra mais possibilidades. Eu sempre pensei, desde há muitos anos, que o futuro da educação não é que eu defenda que tenha que ser assim, é que eu vejo que vai ser assim. O futuro da educação vai ser através, em grande medida, das potencialidades da relação virtual, seja através de um ecrã, seja pela via de, por exemplo, de uma informação passada à maneira antiga pela televisão ou à maneira moderna pelo computador, mas com um apoio presencial, mas com um apoio de alguém que conversa, que se calhar já não vai ter a responsabilidade estrita que sempre teve um professor com a sua aula, mas através da mediação humana com os alunos, explicitando. Portanto, é mais um monitor. Monitor para nós é desqualificar o professor, não é? Ou seja, somos professores e, quer dizer, ser monitor ou ser professor não é a mesma coisa, naturalmente. Portanto, mas não tem que ser assim, não é? Não tem que ser assim. Agora, ao mesmo tempo, refletindo sobre isto, é evidente que se centraliza a informação por determinados canais, essa informação passa a ser formatada. É muito difícil evitar a formatação da passagem de conteúdos, sejam conteúdos propriamente da matéria que está a ser lecionada, não é a mesma coisa como lecionar física que lecionar literatura, evidentemente, são coisas diferentes. Portanto, há uma parte que é estritamente de conteúdos. É mais fácil passar conteúdos de maneira sistemática através de uma forma centralizada, o que significa limitar as potencialidades daquilo que podia ser usado de uma maneira extremamente estimulante, não é? Passa a ser formatado em vez de estimular a procurar conteúdos, mas por outro lado, permite contactos com aspectos, permite canais de circulação que antes não existiam. Então, ante um problema como este, em que é que fica o diálogo?
lançar conteúdos formatados a uma ampla população de alunos potenciais, não abre necessariamente liberdade, nem abre necessariamente mudança. O que faz é, de certa maneira, mais ideológica e mais dirigida, limitar axialmente a uma determinada direção aquilo que se transmite. A liberdade de escolha, a liberdade da inventiva de um professor que dá a sua aula, que preparou a sua aula, que tem conteúdos que lhe parecem importantes transmitir, mas vive de uma maneira livre e imaginativa, inventiva, na relação direta com as pessoas, ao transmitir isso. Se passa a haver uma informação formatada, que é igual para todos, isso já não acontece. Então, realmente, aquilo que disse também a Conceição, de estarmos numa oportunidade de mudança, de viragem, de certa maneira, ela não utilizou a palavra viragem, mas estamos, mas não está nada claro qual é a via para onde vamos, não é? Eu, nesse aspecto, ao contrário do Coimbra, de quem admiro a sua capacidade imbatível e inspiradora de esperança, sou menos esperançada. Não sou desesperada, isso não sou, mas sou menos esperançada. Posso dizer qualquer coisa, Rosário? Claro. Como? Pode sim, Posso? pode. Mas a Irene Duarte acabou por, ou disse tudo. Quando diz que não sabe dessa coisa da viragem, disse-o quando falou no diálogo com toda a gente. Quando disse filósofos, os psicanalistas, não sei o que mais, qualquer pessoa. Se formos capazes de ouvir qualquer pessoa, vivermos numa sociedade participativa, em que todos livremente participam, e já agora vou acabar com dois filósofos, não, com um só, e que era meu tio. Duas frases. O homem é o construtor do seu universo. Foi-se. A outra é uma relação, ou a relação com todos os seres, todas as coisas e todas as vidas. Nesse plano, precisamos fazer algo disso. Tenho uma pessoa ainda a pedir para colocar uma questão. Ela falou-me aqui no chat. Eu vou-lhe passar a palavra, é a Raquel. Tem a palavra, pode ligar o seu microfone, por favor, e colocar a questão que quer colocar, está bem? Boa noite, não sei se me conseguem ouvir. Sim. Então, a minha questão é o seguinte, eu sou professora do terceiro ciclo e secundário e, como todos vocês sabem, temos andado aqui assim um bocado, para nos dizer, bastante atarefados com as videoconferências, com o Zoom, com a telescola, com tudo isso. A questão que eu gostava de colocar tanto ao Dr. Coimbra como à doutora Irene é o seguinte, na nossa opinião de professores do nível um bocadinho mais baixo em relação ao ensino universitário, nós achamos que não aguentamos muito mais tempo o ensino à distância, porque a faixa etária é muito mais baixo e tem que haver muito mais contacto com os meninos, não é? Principalmente no primeiro e no segundo ciclo. E tem que haver essa empatia, tem que haver o toque, tem que haver o olhar, a pedagogia, é um bocadinho diferente do que ter à nossa frente alunos universitários que têm que ter, em princípio, um bocadinho mais de concentração, de mais respeito, é bastante diferente. A minha questão é se acham que é possível nós
continuarmos muito mais tempo a trabalhar desta maneira, não é? Com o ensino à distância, sabendo nós, não é? Que muitas das vezes nós colocamos questões aos miúdos, fazemos testes e sabemos perfeitamente que muitos desses testes são feitos pelos pais, pelos os irmãos e muitas vezes pelos próprios explicadores, portanto, dos centros de explicação. Portanto, quando a doutora Irene colocou a questão se realmente o ensino podia ser formatado, na minha opinião penso que não, porque as diferentes faixas etárias, os diferentes ciclos de formação são realmente muito diferentes. Não me quero alongar mais, poderão ter outras questões para colocar, mas realmente a minha questão é essa, se acham que é possível, se realmente é viável, nós, professores do primeiro ciclo, da pré até ao secundário, vamos conseguir muito mais tempo aguentar esta carga enorme que temos sobre nós e se realmente vamos chegar a bom porto com tudo isto, porque eu penso que não podemos ter o ensino à distância ao mesmo tempo o ensino presencial. Não acredito que isso resulte, tem que ser mesmo presencial, independentemente de acharmos que há aqui um grande fosso a nível económico, não é? Há alunos que têm melhor acesso à internet, outros pior, mas no geral quase todos os alunos têm acesso à internet e têm acesso a bons telemóveis. A questão é que eles já desligaram. Nós, quando colocamos questões relativamente à telescola, 50 e tal % dos miúdos não nos respondem, já estão completamente desligados. Nós, pura e simplesmente, já não estamos a falar para ninguém, porque 50 e tal % dos professores já não conseguem estar em contato com os alunos, ou pura e simplesmente desligam-nos o computador, ou entram de repente, ou os pais entram. Isto está a ser realmente muito complicado para nós. Olha, peço desculpa por me estar a alongar e obrigada. Estar a interromper, peço imensa desculpa, não é meu hábito tirar a palavra às pessoas, mas tenho mais 2 intervenções e não aceitamos mais nenhuma porque estamos no limite do tempo. Obrigada. Eu gostaria de passar a palavra ainda ao Jorge Lavredas Francisco, que foi a primeira pessoa a pedir para intervir, e a seguir à Conceição, e depois passo à professora Irene e ao Dr. Coimbra e fechamos a sessão. Portanto, Jorge Francisco, tem a palavra, pode ligar o microfone. Boa noite. Tem sido um privilégio enorme ouvir a professora Irene Duarte e o professor António Coimbra de Matos. E a propósito destas 2 últimas intervenções do professor Coimbra de Matos e da professora Irene Duarte, que foram, para mim, extraordinárias, porque, de certa forma, vivo hoje em dia, temos uma adolescente em casa, com 14 anos, e vejo a dificuldade, de facto, dos professores e o esforço enorme que têm feito para tentar acompanhar e tentar chegar a todos os alunos, mas eu acho que, de facto, a mudança neste diálogo na educação já está a acontecer. A questão é se vamos plastificar essa mudança, não é? Porque, de facto, para que essa mudança ocorra, tem que haver alguma perda de controle. O que é que eu verifico? Não pode haver controle excessivo, não é? Uma parte que tem autoridade formal, vamos dizer assim, sobre outra. O que é que eu verifico? Bem, para já, há bocadinho falava-se da clivagem, desculpa-me aqui a fazer um parênteses, de facto a clivagem, estas clivagens sociais e não só, já existiam. A pandemia está a trazê-las ao de cima e a ampliá-las, não é? Mas voltando à questão da escola, em que de facto a clivagem existe muito, porque há, no caso da nossa filha, eu acho que isto tem sido um momento extraordinário, porque há uma certa perda de controlo, digamos assim, dos professores sobre as crianças e, portanto, elas têm que ter uma aprendizagem mais pela pesquisa, mais pelo pensar, mais pelo diálogo, e de facto isso tem sido extraordinário porque lhes abre outras perspectivas. Acho que
esta aprendizagem que têm tido é absolutamente fantástica. Agora, aqui a questão fundamental é, e isto fala-se na educação como nas relações sociais, é se, digamos, vamos querer, e eu acho que deveríamos querer, que houvesse menos controlo, digamos assim, abdicássemos desse controlo e dessas certezas, porque se houver controlo, quer dos políticos sobre quem tem o poder, sobre quem digamos, não tem o poder, o que acontece é que essa mudança não se vai plastificar. Aliás, vê-se que, quer do ponto de vista político, há uma vertigem para a ação para que tudo volte rapidamente, digamos, à situação anterior. Falou-se aqui há pouco do futebol e de outras questões. E porquê? Porque, de facto, há uma insuportabilidade de quem tem esse poder de deixar de controlar tanto. Não é? E eu acho que era importantíssimo a perda do controle, nós aceitarmos que não podemos controlar. Era só isto. Muito obrigada, foi uma excelente intervenção. Passo à Conceição, então, para a última participação e depois passo ao Dr. Coimbra e à professora Irene. Tens que ligar o microfone, Conceição, sem isso ninguém te ouve. Não, ninguém ouve. Tens mesmo que ligar o microfone. Está mais alguém inscrito que queira falar antes de mim? Não, mais ninguém pode falar, temos um limite do tempo. Portanto, eu só queria colocar mais esta acha na fogueira em relação ao que a professora Irene e o Dr. Coimbra disseram, que é a partir da divulgação dos satélites, nós podemos começar a perceber o que é que se passava no mundo, e o mundo começou a ver o que é que se passava em cada uma das nossas casas. A questão que eu coloco é como é que nós vamos usar em bom proveito da mudança de mentalidades esta oportunidade que tivemos de aceder através da educação online para todos, de uma forma mais pobre ou menos pobre, e que nos veio de facto colocar uma questão educacional que eu acho que é brutal, que é possível ensinar-se em relação? Eu acho que não. E neste momento está a correr uma petição a nível nacional, porque é previsível que a partir de setembro deixe de haver aulas formais, ou em 50% ou em 25%, e há muitos pais mobilizados e professores no sentido de que a educação não pode ser online só. Porque de facto sei, como a Irene dizia, o monitor, que eu chamo o tutor, que estiver presente e que dê a sua experiência na relação da sua forma de pensar, eu acho que não há educação. E portanto, eu acho que é um tempo único neste momento, em relação ao passado, de introduzir as novas tecnologias na educação, nunca perdendo o educador. Porque se o educador não estiver presente, eu acho que nos vamos brutalizar cruelmente. Então, finalmente, agora fecharíamos a sessão. Passo a um de vocês. Qual dos dois quer apanhar a primeira palavra e o outro fecha? Falo eu primeiro, para deixar depois o final para o Coimbra, está bem? Então está bem. Está bem. Pois eu acho que a Conceição colocou agora no final muito bem a questão, ou seja, a questão da educação é a questão do diálogo, ou seja, o educar é aquilo que se faz mediante esse diálogo. Não há diálogo sem relação, requer a relação direta, requer a pessoa. Não é? Portanto, é evidente que a educação se encontra neste momento numa encruzilhada que é importante, que é vital, que é grave, digamos assim, mas também há potencialidades naquilo que estamos a descobrir da possibilidade de utilizar estes meios informáticos e a web para a educação, que devem ser aproveitados. Então a questão está se somos capazes, se esta sociedade politicamente organizada será capaz de encontrar formas
de potenciar a relação, enriquecendo-a e habilitando aspectos que não seriam possíveis sem ser mediante esta nova tecnologia que usamos, para, ao mesmo tempo que se veiculam dados, conteúdos, conhecimentos que parecem formativamente importantes, para permitir que, ao mesmo tempo, a função, eu nem diria docente, eu diria a função potenciadora da relação, portanto, é o docente-discente, mas não enquanto propriamente funções profissionais ou funções sociais, mas enquanto exercício da humanidade daquele que desempenha a função de professor, potenciando a humanidade daqueles que estão em relação na sala de aula, de tal maneira que possam aproveitar dos conteúdos veiculados, que às vezes são muito mais dinâmicos, se forem veiculados, por exemplo, através de um filme ou através das mais diferentes possibilidades, tecnologias utilizadas na sala de aula, desde que não ponham em questão aquilo que é efetivamente a base, que é o diálogo interpessoal, individual e coletivo, que acontece na sala de aula. Portanto, eu acho que aí está uma das vias de transformação, uma das vias fundamentais, porque é a via do diálogo, digamos, eu falando à minha maneira da filosofia, ontologicamente fundamental é a questão do diálogo, mas a maneira como esse diálogo se exerce pode ser múltipla, não é? E na via da educação, a educação não é tal, não é educação sem esse diálogo e sem a veiculação, ou melhor, não é a veiculação, é a abertura mediante esse diálogo de horizontes em que os jovens e os menos jovens possam enquadrar o seu próprio desenvolvimento pessoal, não é? Eu creio que é isto o que eu queria dizer. Deixo ao Coimbra dar os seus saltos que nos ajudam a saltar também. Obrigada, Irene. Eu também tenho muita esperança que a educação deixe de ser tão hiperadaptada e passe, ou a exigir uma hiperadaptação, quero dizer, e passe a estar mais adaptada às pessoas. Vou passar ao Dr. Coimbra para fechar a nossa sessão. Bom, eu queria só responder muito rapidamente a essas 3 questões que foram postas. A primeira da doutora Raquel, que era o problema do ensino à distância, do ensino na proximidade. Há uma coisa que é muito simples, é que nós dialogamos e aprendemos, fazemos tudo com os nossos sentidos. E o ensino presencial é polimodal, utiliza todos os sentidos. O ensino à distância utiliza praticamente os 2 sentidos digitais, a visão e a audição. E ora, os instintos proximais, o cheiro, o olfato, o toque, são fundamentais na compreensão de coisas mais íntimas, de coisas mais profundas. Basta dar um exemplo, ou 2 exemplos. O bebê, recém-nascido, aos 4 dias de idade, distingue o leite da mãe de outros leites. A mãe, aos 8 dias de idade do seu filho, distingue o seu filho. O toque, a palpação, da palpa, da mão do filho. Portanto, mostra a riqueza disto. A pessoa a seguir, o que falou no ensino à distância, na filha, o problema destas dificuldades que se levantam, é que há tempos na televisão um médico salveiro, mas enfim, um entrevistado qualquer, que dizia, bom, isto é assim mais ou menos, quer dizer,
com a SIDA também aconteceu a mesma coisa. Mas depois tivemos de utilizar o preservativo, agora temos de utilizar os dispositivos. Mas eu pergunto, mas será muito interessante a vida com preservativos e com dispositivos? Bom, a Conceição, acho que é importante isto que ela nos mostrou, porque há uma tendência, vamos cair disso, num mundo em que estamos sobre o olho, o bico de Deus, que é por todos os lados, penetra por todos os sentidos, e a mão invisível do mercado, que também age de uma forma às escondidas. Carregam lá nos botões e fazem desvalorizar as ações na bolsa e os câmbios e não sei como é. E somos manejados por estas ultrapotências, divinas ou não divinas, que estão em volta do mundo e comandam o mundo e comandam-nos a nós. Mas, mais uma vez, uma das coisas que eu queria insistir, e naquilo que falou a professora Irene Duarte, era na participação. O que é importante é que, por exemplo, as democracias representativas têm esse defeito. As democracias mais evoluídas são democracias participativas. Os cidadãos vão participando. E a coisa do global também, o global não tem mal nenhum, desde que haja organização local. O fígado funciona muitas coisas sozinho, mas se não tem o cérebro, não articula com os outros órgãos. Não é que é um problema de local, global, individual, coletivo, mas que tem de dialogar estes órgãos, estes locais todos, e que tem de haver, de facto, e participar. Dialogar e participar. Ouvir e agir. Sentir e agir. Quem não sente não é filho de boa gente, diz o povo. Quem não age é capaz. Tenho mais nada a dizer. Ok, então, resta então agradecer-vos, especialmente a vocês os dois, professor Coimbra de Massa e professor Irene Borges Duarte, a todos vocês que participaram, também aos que não participaram, que participaram de outra maneira. Resta agradecer e enfim, veremos como no futuro podemos dar continuidade a estes momentos, mas para já os que já foram agradáveis e pronto, e ficamos por aqui. Boa noite a todos e obrigada. Eu despeço-me, digo simplesmente que gostei muito de estar aqui e agradeço a vossa presença, que já vi que a gente pode passar a página e há 5 páginas cheias como esta. Mas estou um bocado estupefacto. Uma palavra em especial para a Cláudia e para o António Gouveia, que me alegro muito de voltar a ver assim em proximidade, mesmo que seja esta proximidade relativa. Posso? Pois é, eles estão aqui. Beijão grande, também adorei. Viva! Digo? Eu estou um pouco triste, então não toca o hino nacional. Não, Rosário, eu só queria agradecer a todos os que estiveram presentes e dizer que o professor António Coimbra de Matos e a professora Irene estão convidados para o próximo webinar que vai ser sobre educação. Boa noite.